Eita, menina, quem tá aqui? No centro de Caruaru, diretamente da onde, novinho? Caruaru. Não, você vai pra onde? Maranhão. Vai pro Maranhão, minha gente, olha. E tá aqui em Caruaru, é pro Maranhão, viu? Olha que mimo. Arrocha, vai. Olha a polícia lá do outro lado. Era pro novinho do pai!